Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. O templo da nossa igreja fica na Praça Seca, número 32. O templo fica bem em frente à estação do BRT da Praça Seca. Você será muito bem-vindo quando vier aqui. Os cultos de nossa igreja funcionam aos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas na parte da noite. Às quartas-feiras temos o culto de oração às 20 horas. E a Escola Bíblica Dominical presencial começa depois do culto da manhã, então às 10h30 começa a Escola Bíblica presencial. Mas nós estamos na Escola Bíblica Dominical virtual, por isso nós estamos querendo que você dê o seu like aí para dizer eu estou presente e estou assistindo esta aula. Nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias, estamos no livro de Neemias. Todo o estudo do livro de Esdras e Neemias, começando com um podcast, está aí no site da igreja e está disponível para você na hora que você quiser. Mas não esqueça de dar o seu like aí. E como fazemos semanalmente, nós estamos gravando essa aula e vamos pedir a orientação de Deus para que esse estudo seja proveitoso para você, abençoador para todos nós aqui. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos oriente e muito obrigado, queremos te agradecer, porque num passado tão distante, o Senhor levantou homem tão valoroso e tão dedicado ao Senhor como Neemias. Senhor, faz de nós referências também para o nosso tempo. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no capítulo 7 do livro de Neemias. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, para que isso fique bem gravado na sua mente, no seu coração. O livro de Esdras e Neemias formam um grupo tão coeso que na Bíblia hebraica é apenas um livro. Na nossa Bíblia é exatamente o mesmo conteúdo, só que nós dividimos entre o livro de Esdras e Neemias. Todos esses livros, os dois livros, ou um livro só, eles vão contar a narrativa do povo quando volta do cativeiro babilônico. E aí reconstrói com Zorobabel, reconstrói o templo, com Esdras reconstrói a comunidade judaica, o culto, a liturgia judaica, e com Neemias eles querem e reconstroem os muros que cercam a cidade de Jerusalém. Aqui, no capítulo 7, nós vimos na aula passada, que Neemias concluiu toda a obra, e ele gastou mais tempo orando, cerca de 4 meses, e depois gastou 52 dias, 1 mês e meio, mais ou menos, junto com sua equipe, junto com todo o povo, para reconstruir os muros que ficaram destruídos cerca de 100 anos. Mais de 100 anos ficou destruído e em menos de 1 mês e meio eles tocaram a obra e conseguiram reconstruir os muros e as portas. Vejam como começa o capítulo 7, que é uma exaltação a isso. 7, verso 1. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores e os levitas. É muito interessante que depois que a obra está pronta, Neemias passa... Você sabe, né, que Neemias foi para lá, voltando um pouquinho para você entender, Neemias foi para lá porque ele conseguiu liberação do rei Artaxerxes, e o rei que liberou Neemias para lá pediu um prazo, mas parece que ele prolongou esse prazo, esticou um pouco mais o prazo, porque nós vimos nos capítulos anteriores que Neemias passou a ser governador daquela área ali, daquela província e daquela subdivisão do Império Persa. Você sabe que o Império Persa era dividido em sátrapas, satrapias. Então, os sátrapas eram os líderes daquela região. E Neemias, pelo jeito, era um desses governadores, que ele recebia, inclusive, sustento do rei, que nós vimos na lição passada,
que ele não usufruía de todo esse benefício financeiro. Agora nós vemos mais uma vez a aula de administração que Neemias vai deixar conosco. Que aula de administração é essa? Depois que o trabalho está concluído, ele fala, agora fiz a obra e vamos embora. Não, ele não vai fazer isso, ele vai estruturar a cidade, vai reestruturar todo o funcionamento da cidade para que o trabalho prossiga. Isso é uma aula de administração para todos nós. Quando nós fazemos um trabalho, desenvolvemos um projeto, depois do projeto concluído, nós precisamos continuar estabilizando o que foi feito para que ele continue a funcionar normalmente. E como é que Neemias vai fazer isso? Veja no verso 2 do capítulo 7, ele vai escolher 2 pessoas para delegar essa tarefa. Neemias aprendeu direitinho como deve ser feita a administração de qualquer negócio, inclusive dos negócios de Deus também. Ela é uma administração compartilhada. Ele não centraliza tudo em si, porque ele vai gerir todo o projeto, mas ele vai delegar a outras pessoas. Lembra-se da história de Moisés, lá atrás, ainda atravessando o deserto, que queria centralizar toda a administração em si e precisou da ajuda de seu sogro, Jetro, para dizer para Moisés que ele deveria dividir as tarefas. Neemias aprendeu com isso, e a gente vai ver depois ele lendo Moisés, aprendeu com isso que ele deveria dividir as tarefas. Mas como é que a gente divide as tarefas? A gente divide, como diz aqui, eu vou ler o texto, Neemias capítulo 7, verso 2. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Como é que Neemias faz, então, com essa tarefa de delegar aos outros? Ele procura gente idônea, gente que ele conhece o caráter. Vejam que ele vai escolher o seu irmão, que fez com que ele voltasse. Lembra-se de Anani, no capítulo 1, logo no começo, ele que vai visitar Neemias e diz a situação como está em Jerusalém. Agora, a ele é dada a responsabilidade de gerir aquela área de Jerusalém, junto com esse homem chamado Ananias, que era chefe da guarda, mas é muito interessante a expressão que a Bíblia conta para a gente aqui, no versículo 2, que ele vai falar que ele era comandante da fortaleza, então tinha conhecimento disso, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Por que isso é importante? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa teme ao Senhor, se ela respeita os valores do reino de Deus, ela vai aprender a respeitar o outro. Ela vai aprender a perceber os seus próprios limites. E isso é uma aula para a gente de administração. No versículo 3 a 5, você vai ver que Neemias vai dizer que Deus colocou no coração dele o desejo de registrar as pessoas que trabalharam na obra, que executaram suas tarefas, porque ele achou que isso era importante, e realmente é. Quando nós temos uma equipe, quando nós temos um grupo, e nós trabalhamos com esse grupo, cada pessoa deve ser valorizada particularmente. Nós vemos isso com muita clareza, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no último capítulo, no capítulo 16, Paulo faz questão de registrar, ele conhece cada uma das pessoas que estão sob seu comando e que podem influenciar positivamente. Todo mundo gosta de ser lembrado, né?
como você reage em relação aos seus alunos, como você reage em relação aos problemas que estão à sua volta, ou você está em um patamar tão alto que não consegue se aproximar das pessoas. Neemias deixa isso muito claro e ele vai, então, relacionar as pessoas. Você pode fazer um paralelo entre o texto da relação que está em Esdras e a relação que está aqui em Neemias capítulo 7. Você vai ver que são muito sutis e muito poucas as diferenças. O que mostra, mais uma vez, para a gente que aquele povo não executava a tarefa não por preguiça, não executava a tarefa porque não havia liderança. E Neemias mostra mais uma vez, através dessa relação grande que começa no verso 8 e vai até o final do capítulo 7, dessas pessoas que trabalharam com afinco na reconstrução dos muros e até tem um registro de ofertas que foram entregues por essas pessoas. Então, Neemias faz questão de registrar tudo. E se a gente quiser e tiver interesse em pesquisar, as pessoas estão aqui para facilitar a nossa pesquisa, a nossa investigação, para percebermos o que cada uma dessas pessoas tinha em suas características. O que eu acho interessante, além de tudo isso daqui, é que Neemias não apenas registra o nome das pessoas, mas nós temos aqui, eu já falei isso para você, eu vou repetir mais uma vez, que o livro de Neemias é uma agenda, como é que a gente chamava, um registro, como o meu livro de anotações aqui, um diário do líder Neemias, né? É importante você, como líder, ter seu diário também para anotar seus projetos, para anotar as suas aspirações, os seus desejos, os desejos mais profundos do seu coração. E a gente vai esticar um pouco mais, agora vamos entender o capítulo 8. O capítulo 8 é quando Neemias pega todo mundo que está relacionado aqui e os convoca para fazer leitura, então, do que ele acabou de registrar. Aí, muito interessante, no capítulo 8 reaparece a figura do escriba. E o grande escriba é Esdras. Esdras vai ler o livro da lei e vai ler o livro da lei por todo o dia. Se você for olhar no capítulo 8, verso 1, vamos ler lá o que está escrito no 8, verso 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado nas suas cidades, todo o povo juntou-se como fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. Esdras leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ainda no versículo 4, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Do seu lado, à direita, estavam, aí ele tem uma relação de pessoas. Vejam que a administração de Neemias é zelosa em tudo que ele faz. Eles sabiam que ia ter um dia para todo o povo ficar reunido, convocaram esse povo reunido e já tinham montado o palanque para que Esdras lesse a lei de Deus. Vocês ainda se recordam da grande crise que existia dentro do povo e teve todo aquele problema da usura, do dinheiro
porque os magistrados, os poderosos, os ricos estavam explorando os mais pobres e Neemias precisou dizer para eles o que estava escrito na lei de Deus. Algumas vezes a gente precisa recordar o que aprendeu. A gente precisa recordar os valores da palavra de Deus. E só tem um jeito de fazer isso, lendo a palavra do Senhor. Aqui nós vemos que Esdras leu o livro, muito provavelmente leu o livro de Moisés, como está escrito no texto, e o livro de Moisés eles entendiam que eram os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas especialmente o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, que são discursos de Moisés, enfatizando que temos 2 opções na vida, bênção ou maldição. Se obedecermos às leis de Deus, seremos abençoados. Se desobedecermos à lei de Deus, nós andaremos com culpa e seremos amaldiçoados. Só tem um jeito de andar segundo a vontade de Deus, largar a nossa própria vontade e nos ajustarmos ao propósito, ao desejo do coração de Deus. É muito bonito esse pedaço do livro de Esdras, porque do livro de Neemias, porque quando Esdras lê o livro da lei, e vocês viram, eu li o texto, que o texto deixa muito claro que as pessoas que estavam lá podiam entender. Ora, como é que eles iam entender se não tivesse quem explicar? Se você olhar, você vai perceber que, nesse momento, o livro da lei é lido e explicado, não só por Esdras, mas por todos os levitas ali explicaram. Explicaram tanto que as pessoas que entenderam começaram a chorar, tristes porque eles sabiam que o que eles estavam passando ali era um acontecimento natural de quem desobedeceu à lei de Deus. Então, lendo a lei, eles perceberam que os seus antepassados escolheram desobedecer a Deus em vez de obedecê-lo. E eles estavam pagando pelas consequências de escolhas erradas feitas no passado. Então, há uma choradeira, uma grande comoção, e Neemias e os líderes falam uma palavra que eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí. A alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor que nos fortalece. Então, a palavra deles não foi apenas para comover e constranger o coração dos ouvintes, era para que eles tomassem uma posição. E a posição foi, olha, comam, bebam, repartam o que vocês têm, comecem a obedecer a Deus agora, porque Deus é quem nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei você, mas isso me deixa extremamente esperançoso com relação ao futuro. É claro que muito do que nós temos hoje é consequência das pessoas que vieram antes de nós. Mas nosso Deus é misericordioso, compassivo, bom, e nós não precisamos ficar pagando pelos pecados dos nossos antepassados, desde que nós escolhamos obedecer à verdade da palavra de Deus. Você e eu temos 2 opções, ou a gente obedece ou a gente desobedece. Obedecer é pagar o preço de seguir o caminho que a lei de Deus recomenda que nós façamos. Desobedecer é simplesmente fazer o que está na nossa cabeça e adaptar às realidades que nós mesmos achamos correto. Obedecer é estar subordinado ao Senhor. E é por isso que a gente está aqui. Estamos aqui reunidos, eu e você. Você do outro lado da tela, eu desse lado de cá, para dizer que a melhor escolha que fazemos na vida é seguir e obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia sabe da nossa história e ela dura para sempre. Na próxima lição, nós vamos ver qual foi a consequência dessa grande reunião e dessa leitura
da palavra de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada e protegida pelo Senhor. Mas a minha recomendação é que não apenas você, a meu pedido não é apenas que você seja abençoado, mas que você escolha servir ao Senhor. Porque a alegria que o Senhor nos dá é a força que nos mantém em pé, mesmo diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos no mundo. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Amém.